Salve, torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Vamos falar aqui de uma forma rápida o Vasco hoje. Sociedade Anônima do Futebol versus Projeto Somamos. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa live e ative o sininho de notificação. O Vasco hoje tem praticamente aí dois caminhos a seguir. O primeiro vindo da atual gestão, que é a Sociedade Anônima do Futebol. A torcida não aceita, o especialista discorda desse modelo para o Vasco. Conselhos de beneméritos são contrários ao modelo. Há o risco de falência e são raríssimos casos de sucesso. E o segundo é o Projeto Somamos, ampla aceitação pela torcida. Conselho de beneméritos pedem para que seja implantado no Vasco, sem risco de falência, e o projeto feito para o Vasco por um sócio vascaíno. O modelo de sociedade anônima escolhido pela gestão do Vasco é o modelo de cisão, da qual há uma divisão ali do clube, né? A associação permanece, é criada uma cisão, assim por dizer, surge aí uma SA, Vasco SA. Num primeiro momento, o clube fica assim com 100% das ações dessa empresa e a principal forma de captação de receitas é a emissão de debêntures. Num segundo momento, isso dito pelo segundo vice-presidente geral do Vasco, Duque Estrada, o Vasco pode sim abrir as ações para possíveis investidores, ou seja, a venda do clube. Um dos principais atrativos desse modelo de gestão é a possibilidade de participar do regime centralizado de execuções, um regime tributário diferenciado e uma gestão profissional. Vamos ver aí agora, Sociedade Anônima de Futebol, palavras do especialista. Os clubes não precisam se tornarem Sociedade Anônima de Futebol para poderem buscar recursos do mercado. Existem uma série de outras possibilidades. O próprio Vasco, o caminho que o Vasco está desenhando de criação de SAF, ele não é um caminho, ao meu sentir, que escancara as portas para investidores. Porque, olha só, o Vasco, até participei de um bate-papo com o vice-presidente do Vasco, jurídico, ele dizia, olha, o Vasco ele vai constituir uma subsidiária integral e que o clube vai ter 100% das cotas dessa SAF. Ora, primeiro, se eu não vou vender cotas, eu não vou trazer dinheiro novo para cá. Segundo, se eu vou manter 100% nas mãos dos antigos gestores, o que vai convencer o investidor a colocar o dinheiro nas mãos? Eu não estou dizendo destas pessoas que lá estão, eu estou dizendo do regime, tá? É colocar o dinheiro nas mãos de pessoas que levaram o clube a essa situação, né? O sistema associativo comandado por dirigentes que levou o clube a essa situação. Então, quem vai colocar o seu dinheiro ali para eles administrarem do jeito que eles quiserem, com 100% das decisões, sem participação nos debates, enfim. Eu penso que utilizar-se das ferramentas jurídicas de formatação e configuração jurídica que a gente tem para poder auxiliar nas questões financeiras e no desenvolvimento dos clubes de futebol, ok, mas não existe fórmula pronta. Se existisse fórmula pronta, estava todo mundo muito bem aí, com dinheiro sobrando e com tudo certo. E não é o que acontece. Então, assim, a gente tem uma torcida muito enganjada. Eu acho que hoje um dos principais investidores do Vasco é a torcida. E o clube estando nessa situação que está, a torcida, claro que ela vai ajudar, sem precisar que o clube se torne empresa. O Vasco não era empresa, olha aí, ó. Qual investidor fazia tudo isso que a gente fez? Eu não sei se o senhor sabe me dizer algum clube no mundo que tenha mais de 20 milhões aí de torcedores e que seja enganjado assim como a gente, que já se tornou clube empresa. Tem algum, doutor? Caso de sucesso? Igual o Vasco, assim, clube grande? Não desconheço. Aliás, os casos de sucesso de clubes que se tornaram empresa são raríssimos. Olha, o Barcelona e o Real Madrid são associações sem fins lucrativos. Na Itália, a Juventus vira clube empresa, até a Juventus ganhou muita coisa e tal, mas a Juventus já participou de 2 escândalos de manipulação de resultados. Teve um rebaixamento por causa disso e está envolvido em outro. O Milan, depois que vira empresa e passa para o controle do Berlusconi, que foi primeiro-ministro italiano, o Milan nunca mais voltou a ter o protagonismo na Europa. Os pontos fora da curva são os clubes britânicos, ou melhor, os clubes ingleses especificamente, só que ali na Inglaterra, a gente tem toda uma estrutura, um arcabouço diferenciado. A gente tem uma liga de fato profissional,
é a liga mais profissional de futebol do mundo, é a única liga de futebol do mundo que compete em organização, em profissionalismo, em faturamento, em valor de mercado com as ligas americanas de basquete, beisebol, futebol americano e hóquei. Ou seja, a gente não tem grandes casos de sucesso ou de clubes que romperam grandes barreiras e tiveram grande crescimento simplesmente pelo fato de terem se tornado empresa. A gente tem sim alguns casos de clubes que sobem de patamar porque alguém resolveu botar dinheiro naquele clube, mas não porque virou empresa. Então, por exemplo, o Chelsea ou City, eles sobem de patamar na Europa porque alguém resolveu colocar dinheiro. Só que, curiosamente, são clubes do futebol inglês. Quem colocou dinheiro ali vislumbrou entre uma série de fatores todas as benesses que o sistema do futebol inglês oportuniza e propicia. Colocou-se também em análise ali, no caso, por exemplo, do Chelsea, Londres não tinha um grande clube disputando as grandes competições. Né? Lá na Inglaterra a gente tinha Liverpool, o Manchester, ou seja, equipes que não eram exatamente de Londres, né? Tem o Tottenham, mas enfim, o Tottenham... E aí, o cara botou dinheiro no Chelsea, o Chelsea virou. Mas para ser o time de Londres. No caso do City, o caso parecido. O Manchester tinha o United, tinha um outro clube, um rival, que poderia aí angariar, capitalizar torcidas, engajamento, e aí eles foram no rival. Então eles ressuscitaram o rival para, em cima dessa rivalidade, elevar um clube de futebol. Ou seja, só a Inglaterra tem situações de um grande investidor vir e mudar a história do clube. Mudar realmente de patamar, né? Fora isso, a gente não tem grandes exemplos. Agora, a SAF pode ser uma ferramenta sensacional para recuperar o clube? Sim, pode. Mas algo tem que ser feito para recuperar o clube. O que eu fico com receio, eu até comentei isso numa live que eu participei, no caso do Vasco, por exemplo. Né? Ok. Estou falando hipoteticamente porque eu não conheço os detalhes lá dentro do clube e ninguém conhece. Né? Ok. O planejamento é virar uma SAF com 100% do clube, eu vou captar recursos por meio da debênture de fute e tal. Beleza, ok. E vou me beneficiar desses 6 anos de contas tranquilas e desses 6 anos que eu vou pagar as dívidas que eu tenho com 20% do meu faturamento. Então ninguém vai me incomodar. Eu vou ter 80% para gastar e 20% para pagar. E se nesses 6 anos eu não conseguir pagar as dívidas? Se eu pagar até 60%, eu ainda ganho uma colher de chá de mais 4 anos para continuar pagando. Mas se eu não pagar nem 60% do total, as execuções vão voltar todas. E com um detalhe: no caso de uma entidade empresarial, um credor pode pedir a falência. Aí pode vir um credor, pedir a falência do Vasco SAF, que é aquele CNPJ SAF, faliu, acabou, vai ter que começar do zero. Aí vai voltar lá para a terceira do Carioca, segunda do Carioca. Mas volta do zero como SAF também, doutor? Não necessariamente. Aquela SAF, né? Vamos falar, aquele CNPJ, ele morre, o clube não morre. Só que a lei da SAF, ela prevê um caminho de ida. O clube pode, nos termos do artigo 2º, virar SAF, aquele novo CNPJ, ele herda os ônus e os bônus da associação. Os bônus são as posições desportivas, né? Então ele herda. Agora, não existe caminho, opa, deu errado, deixa eu voltar a ser associação e disputar aqui. Não. Se aquele CNPJ morrer, ele for o sucessor, ele morreu, até o clube Vasco pode refundar o Vasco. Mas vai refundar o Vasco igual o Rangers da Escócia, voltando lá atrás. Não sei se as pessoas contam, se der errado, daqui a pouco não vão deixar o Vasco quebrar, né, um clube desse tamanho, vão criar uma nova lei. Pode ser que eles estejam contando com isso, mas não é certo que vai acontecer. Vasco Associação aí, Projeto Somamos. Ele também participa do regime centralizado de execuções. A gente não pode esquecer que a Justiça reconheceu o direito do Vasco de centralizar as execuções de dívidas trabalhistas. Isso é um direito da SAF, mas que o Vasco, mesmo sendo associação, conseguiu isso através da Justiça.
Gestão profissional. Equipe executiva do Projeto Somamos: Luiz Paulo Rosenberg, Alex Grangeiro, André Pederneiras, Alex Evangelista, Francisco Lopes, João Guimarães Rodrigues, Fábio Cordela, Elton Simões, Ana Cruel, Augusto Tanuri, Nilton Maia. Ainda tá faltando aí o Sérgio Lira, que eu não coloquei a foto. Vasco Associação, Projeto Somamos, cartas de crédito, opção 1, fundo europeu captado por firma, juros de 6,75% ao ano, tipo mezanino, um prazo de 10 anos, linha de crédito mezanino loan, 200 milhões de euros, garantia real mais recebível. Opção 2, fundo americano pós-Covid captado no mercado, juros de 1% ao ano, prazo de 15 anos, carência de 7 anos, linha de crédito 212 milhões de dólares, garantia SBLC 20%. Opção 3, fundo inglês captado por firmas, 5% ao ano de juros, prazo de 15 anos, linha de crédito 200 milhões de euros, garantia recebíveis e ou 49% de cotas. Quem acreditar no projeto, vota no Somamos. Quem não acreditar no projeto, continua votando em grupo político. Então nós temos os recursos e digo mais, não serão só esses. Isso é muito mais do que o Vasco precisa. As pessoas me chamaram de lunático, as pessoas me chamaram de maluco, as pessoas me chamaram de megalomaníaco, porque eu falei que conseguiria 1 bilhão para o Vasco. Eu não consegui 1, não. Eu consegui 5. 5 bilhões para o Vasco. Tá aí. Só que o Vasco sequer precisa disso tudo e a gente vai ter muita responsabilidade em relação a manejar esses recursos da maneira adequada. Porque com isso nós vamos sim terminar os centros de treinamento, fazer um time de futebol que honre as nossas tradições, revitalizar as nossas sedes. E maluco é quem fica ainda acreditando que grupo político e essa política nojenta do Vasco, das pessoas cultuarem o ódio, é que vai dar jeito no Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube histórico que já teve Romário vestindo a sua camisa. Então, galera, basicamente o Clube de Regatas Vasco da Gama tem apenas 2 caminhos: ou vir a Sociedade Anônima do Futebol, ou aceita o Projeto Somamos. E com a reunião de ontem no Conselho de Beneméritos, a fala do vice-geral Carlos Osório dizendo que a gestão já se encontra com o Projeto Somamos em mãos, e a afirmação de Levenciano dizendo que está sim disposto a ajudar o clube, independente de quem seja o presidente, os rumos do Clube de Regatas Vasco da Gama daqui por diante é de inteira responsabilidade de Jorge Salgado e de toda a sua gestão, e a gente espera sim que eles façam a escolha certa. Para encerrar esse vídeo, eu vou ler aqui o Instagram de agora há pouco, de mais ou menos as 2 horas atrás, do Levenciano. Sim, é verdade, já que o primeiro VP vazou em reunião do Conselho de Beneméritos, posso confirmar. Até então mantive a descrição. Da minha parte, é 100% certo. Para o futebol fluir, preciso das finanças para suplementar o orçamento. Para justificar essa suplementação, preciso do marketing para o Vasco captar de verdade. No futebol, minhas condições são: eu contrato equipe executiva e técnica, e nenhum empresário escala time ou promove atleta, apenas o treinador. Os que já foram contratados por respeito profissional se mantêm por um prazo razoável para avaliar performance e resultados. Para o futebol e negócios, trarei parte dos executivos para implantar parte do projeto em plano de emergência, objetivando levar o clube à Série A, seu lugar de verdade. Eles conduzem os negócios auxiliados pelos VPs, de forma a garantir uma gestão profissional que não depende de ser ou não SAF, mas de haver gente competente e respeitada no meio corporativo em todo o mundo. No mais, se acontecerá ou não, não depende de mim. Acredito que fiz minha parte e podem ter certeza que foi difícil por tudo que passei e passo até hoje. Faço por amor ao Vasco, aos meus filhos e aos vascaínos. Se não rolar, continuarei torcendo para o clube encontrar seu caminho. Minha opinião é que não o encontrou e está indo pelo caminho errado. Somos gigantes, desde que pensemos como e hajamos como gigantes. Um dia abençoado para todos. Forte abraço, galera. Tamo junto. Depois eu volto, hein?